Bom dia, pessoal, e bem-vindos para mais um Café com Empreender 360, um momento para compartilhar destaques, notícias, informações sobre o ecossistema empreendedor e principalmente o ecossistema de organizações que apoiam empreendedores de baixa renda no Brasil. E estou hoje aqui com a Alexandra, que é a primeira vez que Alexandra, bom dia. Bom dia. Se É um puder se prazer. apresentar. Sim, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Alexandra, gente, eu sou da Aliança Empreendedora também, sou responsável pela área de projetos e acompanho em especial uma unidade de negócios que a gente chama de negócios inclusivos, que é um pouquinho por onde a gente vai passar hoje, né, de uma experiência recente que eu tive e trazer algumas outras experiências, né, que conectam com essa da aliança, né, e dessa relação com o empreendedor e com o setor privado. Massa. Gente, como vocês já sabem, é um momento ao vivo para a gente poder interagir com vocês. Então, se vocês tiverem perguntas sobre o tema, desejar sobre negócios inclusivos, por exemplo, ou dúvidas ou informações complementares, fiquem à vontade. A gente está com a Mayara atrás das câmeras respondendo a todo mundo. E isso, então só para introduzir um pouco do que a Ali falou, a gente na Aliança trabalha com 3 unidades de negócio, né? Então, para quem não sabe, a Aliança Empreendedora dá principalmente capacitações para empreendedores de baixa renda, mentoria também, e a gente divide os nossos projetos em 3, né? A inclusão empreendedora, disseminação da causa e negócios inclusivos. A gente veio falando nas últimas semanas e meses, nos últimos cafés, muito de como que a gente podia incluir populações específicas dentro enfim, incluir socialmente, dentro da economia também. Só que negócios inclusivos não necessariamente significam que são negócios que, né, fazem essa inclusão. Então, o que é um negócio inclusivo, Ali? Então, o negócio inclusivo é uma forma que as empresas do setor privado, né, elas têm de olhar com mais atenção do que elas olham hoje, né, ou com mais responsabilidade, para aqueles microempreendedores ou aqueles empreendedores que já trabalham dentro da cadeia produtiva dessa empresa. Então, se elas têm um determinado produto e esses microempreendedores vendem esse produto, comercializam esse produto, são intermediários, ou se eles são fornecedores de algum insumo, alguma matéria-prima específica. Então, se eles já estão, né, dentro dessa cadeia de valor, o negócio inclusivo é a empresa olhar de uma forma um pouco mais ou mais respeitosa e estabelecendo um olhar de mais qualidade para esse empreendedor especificamente, para esse tipo, né, de empreendedor, ou talvez ela nem tenha esse negócio ou nem tenha esse produto ainda e ela crie esse canal de venda ou esse produto com um olhar para esse tipo de fornecedor ou para esse tipo de relação, né? Então isso que deixa que cria essa característica e que a gente chama aqui de negócios inclusivos. Em outros lugares pode olhar para esse tipo de projeto, de programa ou de negócio como um negócio de valor compartilhado, ganha-ganha. Então não importa como a gente chama, né? O importante é o conceito, é o que está por trás, né? Então, um negócio inclusivo não necessariamente é um empreendimento, né? É mais uma parceria entre uma empresa e empreendedores da sua cadeia de valor. Isso. Você tem algum exemplo concreto só para ilustrar? Vou dar o exemplo clássico da Aliança aqui, que é o que a gente vem há anos já em parceria com a Danone, que é o projeto chama, nem é projeto mais, né? Ele já virou projeto, programa, e hoje ele é um canal de negócios da Danone, que é a venda de iogurtes através de mulheres que fazem essa venda por catálogo, porta a porta, em várias cidades do Brasil. Então, a Danone, há 7, quase 8 anos atrás, entrou em contato com a Aliança querendo desenvolver ou criar esse canal de vendas. Eles já tinham alguns negócios no modelo porta a porta, eles já tinham experiência nisso, mas não especificamente com mulheres e em comunidades ou regiões periféricas, né?
E é essa inserção que eles queriam fazer, né? Dar mais penetrabilidade e acesso ao produto que eles tinham e fazer isso de uma forma que eles também beneficiassem a comunidade, não só com o produto, mas com geração de renda e trabalho, né? E aí, então, a gente desenvolveu isso com eles, e aí teve um olhar muito forte para o desenvolvimento dessas mulheres, com negócio, com vendas, como a aliança entra nesse... A gente tem essa relação, né, exatamente por isso, para a gente trabalhar com esse viés do empreendedorismo, então, de sensibilizar essas mulheres para se entenderem como empreendedoras, entenderem que essa venda porta a porta não é um bico, pode ser um negócio, quais são as vantagens de flexibilizar o horário de trabalho, conseguir cuidar dos filhos, enfim, fazer a manutenção da casa. E aí a gente desenvolveu com eles, então, a forma dessa venda, a forma de relação que eles têm com essas mulheres. A gente desenvolveu uma série de treinamentos com os assuntos específicos desse tipo de canal, que envolviam empreendedorismo, que envolviam negócio, né? E aí, enfim, a gente, durante esses anos todos, a gente acompanhou o processo de desenvolvimento da Danone, desse canal, e esse ano, que é muito legal, né, que antes era um projeto só, tinha um olhar mais de responsabilidade social, mas com esse viés de ser um canal de venda, e ano passado, já o ano retrasado, talvez, ele se firmou dentro da companhia como um negócio mesmo, como um canal, então, com um olhar bem específico já, né, com um motor de vendas mesmo, comercial. E esse ano ele teve uma grande virada positiva, que foi o canal conseguiu se sustentar como negócio. Então não precisa mais de um financiamento com um olhar de responsabilidade social, né, da coisa do projeto social, da sustentabilidade. Então ele conseguiu se manter, e ano que vem é essa perspectiva maior ainda, né? Então ele realmente, também. Exatamente, de ser lucrativo, do negócio por si, com as próprias vendas, conseguir bancar o treinamento dessas mulheres, esse relacionamento mais aproximado, né? Então, esse é o contexto, né? Desse negócio inclusivo, especificamente. Outros podem ter outras variáveis, mas esse é assim. Legal. Então, e daí o negócio inclusivo, então, é um modelo que existe já faz alguns anos, né, que é vários anos que está sendo testado em vários países. E eu ouvi dizer que você participou de um evento que trata do assunto. Sim. Então, eu queria saber um pouco quais são as atualidades, né, os desafios, as soluções, as boas práticas que estão sendo discutidas hoje em dia. Então, o que foi legal desse evento, então a gente foi para um evento há uns 15 dias atrás, mais ou menos, 3 semanas talvez, que foi promovido pela Mastercard. Uhum. E a gente tem um projeto com eles, que que fica dentro do programa Tecendo Sonhos, que é um trabalho que a gente tem com imigrantes na cadeia têxtil em São Paulo. E a Mastercard é financiadora de uma parte, né, desse programa. E eles convidaram a gente, eles fizeram esse evento, que era um evento grande para 500, 600 pessoas, mais ou menos, e eles fizeram esse convite para a Aliança participar como uma das organizações que são financiadas, e eu tinha uma expectativa um pouco diferente, assim, que era mais de inclusão financeira, porque de saúde financeira e tal, que é muito viés da Mastercard, né? E aí o que eu fui surpreendida é que todas as pessoas que foram convidadas para os painéis e para as mesas, para os workshops, e que lideraram as falas, todas elas vinham com uma fala de negócios inclusivos, que eu estou acostumada em outros lugares. E aí eu fui surpreendida positivamente, né? Porque existe um estímulo mundial para que as empresas, principalmente as empresas internacionais, globais, muito grandes, aquelas que a gente conhece mais como a Danone, a Unilever, a Nestlé, elas estão mais na ponta dessa discussão. Então, e aí quando eu cheguei lá, a primeira fala forte foi que, isso foi do presidente global da Mastercard, de que eles entendem que governos e as organizações sociais, as ONGs e tal, eles não têm recursos suficientes para conseguir gerar o desenvolvimento e a prosperidade que a gente precisa e na velocidade que a gente precisa para a gente conseguir diminuir a desigualdade, promover educação, saúde, enfim. Basicamente, tudo que está dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que olha exatamente para esses pontos de
de distanciamento da igualdade, né? Que são muito polarizados, né? Então, o presidente da Mastercard veio com essa fala de que quem tem recurso e quem consegue promover isso de fato são as empresas, o setor privado. Porque o setor privado tem dinheiro suficiente para conseguir fazer esse motor girar. E aí o que foi muito legal é que eu tô lendo um livro que chama O Paradoxo da Prosperidade. Ele tem eu até anotei aqui, o Paradoxo da Complexidade, o Paradoxo da Prosperidade, como a inovação pode tirar nações da pobreza. E aí eu viajei lendo esse livro, e aí ele traz um dado super importante, que é que as 10 maiores empresas do mundo, elas geram a mesma riqueza que os 180 menores países do mundo. Então, a gente vive temos 193 países cadastrados, eu não sei como falar isso, né? Mas que são considerados como países no mundo. E aí, desses 193, 180 são países que podem ser considerados países ou subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, né? Ou são países mais pobres, não geram tanta riqueza. E aí, se a gente pegar todos esses 180 países... Que são quase todos os países do mundo. São quase todos os países do mundo, né? Fora isso, só tem mais 13, né? Então, todos esses países, eles geram a mesma riqueza e eles conseguem produzir, né? E ter o mesmo PIB do que as 10 maiores empresas do mundo. Então, é muito absurdo. E aí, como eu entrei lá no evento com essa memória, né? Do livro que eu comecei a ler... E o cara traz essa informação que quem tem poder são as empresas mesmo de gerar desenvolvimento. E aí, se a gente embasa com essa informação, com esse dado que traz, a gente fala, é verdade, né? Deve ser verdade, realmente conseguir fazer isso. E aí, o que se desenrolou ao longo daquele dia foi muito em torno da forma com que as empresas desenvolvem os seus negócios e os seus produtos e para quem. E aí eu achei super legal também, porque é muito difícil estar dentro de um território do setor privado e essa fala estar em todas as mesas, né? Então, assim, as mesas foram compostas pelo setor privado, pelo governo, e por organizações sociais, que vieram trazendo, né, suas práticas, a experiência de base do campo e como elas trabalham na base. Não eram só sobre empreendedores, né? Tinham lá organizações que também trabalhavam com educação, com a infância e tal. E aí, a primeira fala que me chocou assim, no sentido de surpreendeu, porque eu fui surpreendida, já falei, né, o dia inteiro, é que as empresas, elas têm que se pensar o seu produto a partir de quem não tem acesso a ele, e não a quem já tem naturalmente, que já tem as oportunidades ali, né, de forma já pautada, né, já são privilegiados. Então, que a partir do momento em que a empresa pensa o seu produto para dar acesso àqueles que não teriam acesso necessariamente, quem já é privilegiado automaticamente vai acessar, vai continuar tendo acesso, né? Então, e aí isso muda bastante o ponto de vista de se pensar os produtos e de gerar essa inovação de olhar, né? Mudar o modelo mental de como que eu construo um mercado, né? A partir da forma com que eu comercializo o meu produto. Então, esse foi o primeiro ponto que trouxe já ali, né, na transversal, o olhar da empatia. Que eu também eu falei, nossa, os caras estão falando de empatia, sabe? Que coisa. Tô chocada aqui, né? Mas que bom, né? É super importante. E eram falas que, assim, todo o auditório ali, tipo, balançava a cabeça. Então eu falava, caramba, concordando, né? Isso. E aí uma outra fala que complementou foi que não é esse olhar de empatia também não ser desviado para o fato de eu trazer o excluído
para dentro do universo do incluído, né? Para aquele que tem o privilégio. Então, isso daqui é o que é perfeito, né? Quem é privilegiado e tem acessos, esses acessos que são a perfeição, ou que é onde todo mundo deveria estar. Não é necessariamente sobre isso. É sobre olhar quem está excluído da conexão com esse produto ou com esse serviço e ver quais são as formas que neste lugar a gente insere esse produto e esse serviço. E aí eu fiquei refletindo, né? Então tem algumas características que eu vou dar o exemplo do Tecendo Sonhos, que foi o projeto, né, o programa que levou a gente para esse evento. Então, para a gente conseguir conectar diretamente com os empreendedores de forma online, que é a forma que a gente hoje tem trabalhado bastante na Aliança, né, de não ir só presencial, mas conseguir dar manutenção para esses conteúdos e para esses treinamentos, para eles continuarem acessando informação, a gente tem trabalhado muito online. E o nosso online é na plataforma, no Tamo Junto, por exemplo, e aí a pessoa precisa ter um computador, precisa ter acesso à internet, precisa ter talvez um celular que tenha essa capacidade, que tenha dados, conhecimento digital, né? E nem sempre isso é uma verdade. Então, no Tecendo Sonhos em especial, esse ano a gente fez um teste de criar os treinamentos como se for um pouco com uma cara de novela, né? A Cristina, que é a coordenadora, me falou, né, que tem um pouco esse viés de contar uma história de uma forma um pouco diferente por rádio. Porque os bolivianos, que são o principal público, eles trabalham costurando e escutando rádio o dia inteiro. Né? Então, eles não vão ter o intervalo para olhar o celular, talvez eles não tenham dados, eles não tenham computador, à noite eles trabalham às vezes 10, 12 horas, eles não vão à noite depois ainda querer, né? Então, o rádio é a melhor conexão e tem tido um retorno muito legal. Então, assim, não é sobre eu criar a partir do meu ponto de vista e do que eu acho que é... Ou cobrar da ponta sem encaixar no nosso padrão, né? Tipo, a gente tem uma solução, você vai ter que se adaptar. E ao contrário, o que a gente pode fazer... E o que foi bacana também é que quando eu fui pro evento, a gente tinha acabado de participar, de fazer, né, do Empreender 360. Vocês devem ter falado aqui um pouco, ou talvez um pouco desse encontro. Teve um encontro, né, promovido pelo projeto Empreender 360 e que falava sobre inclusão financeira, né, e aí, uma das coisas que o público que estava ali, aquelas 20, 30 pessoas, não sei quantas estavam, a gente começou a falar sobre essa coisa do acesso ao conteúdo online. E aí, o que começou a circular também, beleza, a gente viabiliza conteúdo online, mas ninguém garante que essas pessoas têm acesso digital. Então, a gente também tem que olhar para o acesso digital, como é que a gente prepara essas pessoas, porque não é só uma coisa só, né, da gente só disponibilizar conteúdo online, mas quem diz que essas pessoas vão ter acesso? Então, aí também está o olhar da empatia e de como a gente efetivamente quer inserir as pessoas. E aí eu trago uma frase que está super na moda, já vi em vários lugares, e falaram no evento também, que é: se apaixone pelo seu problema e não pela sua solução. Né? Que é isso, tipo, eu sou apaixonado, nossa plataforma, tamo junto, é maravilhosa, nossos treinamentos online, tudo que a gente cria no nosso estúdio e a linguagem, mas será que o empreendedor, ou talvez aquele empreendedor que a gente efetivamente quer que esteja, ele consegue acessar esse conteúdo, né? Então rolou muito essa reflexão. E aí que eu também achei bacana, né? Que não era só... Eles não estavam lá falando da boca pra fora, eles realmente já tinham feito uma imersão um pouco mais nesse tipo de negócio, de falar que, cara, beleza, eu tenho um produto para oferecer, mas esse produto que eu tenho para oferecer, ele não necessariamente conecta com esse empreendedor, melhor, né? Ou ele não melhora o acesso, ele não é melhor para esse cara, né? Então eu tenho que pensar isso de uma forma diferente, e isso me faz ter que olhar para o problema, me apaixonar pelo problema desse cara e trazer uma solução adaptada para isso, né? E, sei lá, daqui a um tempo, quem sabe, todos seremos privilegiados e teremos acesso do mesmo jeito a tudo, mas primeiro precisa existir esse olhar da empatia, né? E aí... com esse olhar da empatia, uma outra coisa também que veio, que a gente discute muito aqui,
que ou pelo menos eu já discuti bastante quando eu estive no desenho ou nas reflexões sobre projetos de negócios inclusivos, que o microempreendedor, ele não pode, com esse olhar de empatia, não só para ele usar e consumir o produto, mas se ele for um fornecedor, por exemplo, de uma matéria-prima, de um insumo, ou se ele for um intermediário dessa venda, né, como são as quiteiras, por exemplo, que revendem, né, o produto lá na ponta, eles não podem ser tratados como outros fornecedores, com um exemplo que eu vou dar. Então, quando eu peço, sei lá, vamos supor que eu sou revendedora de shampoo, uma marca X de shampoo está querendo fazer essa revenda lá na ponta, e eu sou uma microempreendedora. Eu peço 50 shampoos que eu vou revender durante essa semana, e aí me emitem um boleto de 28 dias. Porque o sistema daquela empresa só pode emitir um boleto em 28 dias. Mas eu sou microempreendedora e o meu fluxo de caixa não funciona em 28 dias. Ele funciona em 40 dias, que é o que eu consigo. Eu peço 50 produtos agora, aí eu peço 50 na semana que vem, e na outra, e eu preciso de 6 semanas para eu conseguir um montante para pagar o que eu tenho que pagar para a empresa. Então, o meu fluxo de caixa, ele precisa ser olhado pela empresa como um fluxo de caixa diferenciado, e ela precisa se adaptar comercialmente para que eu consiga me encaixar nisso, né? Então, é muito diferente. O microempreendedor tem um mercado muito especial que precisa ser cuidado e precisam de adaptações comerciais para que isso aconteça. Conecta muito com a sua fala dos clientes privilegiados, né, que já têm acesso, versus os clientes da ponta que não têm acesso. Então, é a mesma coisa. Aí, se for um fornecedor, vai ter o fornecedor que já tem acesso, né, já está se encaixando nos canais tradicionais, e o fornecedor que precisa de uma adaptação, que precisa da nossa empatia para entender como que funciona da melhor forma, né? E para ele conseguir, nesse caso específico, gerar capital de giro, por exemplo, mas ele precisa de mais tempo para isso. Tem uma questão que, por exemplo, aqui na Aliança também a gente encontra, que é a emissão de nota fiscal, né? Se o nosso fornecedor, de repente, não é formalizado, mas que a gente quer levar esse apoio para ele, não pode emitir nota fiscal para a gente, como que a gente faz, né? Qual que é o processo para formalizar uma relação comercial, para deixar as coisas bem certinhas e, né, não excluindo ele. Enfim. Gente, então estamos já há 20 minutos, tem muitas coisas, eu tinha várias perguntas ainda sobre negócios inclusivos, porque dos temas que mais me interessam nesse assunto e que tem muito a ver com o ecossistema também, né, que a gente nem se comunica, é dentro da empresa, dessa grande empresa que decide mudar o seu canal, como que acontece internamente, né? Porque a gente fala muito que o poder público, por exemplo, é uma organização muito rígida, leva tempo para fazer mudança, mas as empresas também que são grandes têm vários níveis de decisão, várias resistências também, né, em relação ao lucro, aos custos. Mas eu acho que a gente vai deixar isso para uma próxima vez, para um próximo café. Acho uma coisa importante, eu juro que eu vou falar 30 segundos, mas é que tem a ver com isso, que eu acho que é importante dar esse recado, assim, né? Que é a questão do qual é a vantagem da empresa querer se adaptar e querer flexibilizar o negócio e às vezes gerar menos lucro no começo, né? Mas a gente já escutou isso de clientes nossos que apostaram e ficaram 5 anos, 7 anos dentro do modelo, e que eles falaram no evento também. É que diversificar o produto e esse aspecto comercial, ele traz mais estabilidade e torna os negócios mais duradouros. Então, por mais que se eu tiver que diminuir a minha margem hoje do meu produto, isso é impacto de longo prazo e eu tenho que ter paciência. Não posso querer continuar com esse modelo mental de velocidade de mercado que é vender e tudo pra mim, né? Sim. E aí isso permeia as outras coisas que eu falei aqui também. E aí eu achei bem bacana eles terem falado isso, porque é uma coisa que às vezes é difícil da gente conversar com uma empresa privada, ela entender, né? É que nem investimentos, né? Você tem que ter um portfólio diversificado para poder se sustentar. A gente acho que foi falado sobre microcrédito nesse sentido também. Microcrédito não necessariamente é lucrativo para o banco, mas ele entra num mix de produtos financeiros que vai manter um cliente, por exemplo, da base com o banco, né?
Muito obrigado, Alexandra. Vamos marcar mais 3, 4 cafés para falar sobre o assunto. Eu tenho mais uns recadinhos de sempre, né, os destaques da semana. Só deixa eu falar rapidinho que o Look Urbano Loja está acompanhando aqui. E ele até comentou a questão dos fornecedores, né? Que eles ainda olham para os MEIs com os olhos divididos. E daí falou que muitos não querem abrir notas para o MEI. E daí eles acabam, né? Que ele provavelmente é o MEI, tendo que fazer compras de insumo com cartão ou cheque pessoal. Então é bem isso, são conversas e, né, o MEI, enfim, tudo que é formalização são ferramentas jurídicas, né, então não é uma coisa tipo, não tem que ser assim e a gente tem que abrir um pouco a cabeça, né, justamente para saber como se adaptar. Muito obrigado pela colocação. A Aliança está trabalhando fortemente para conseguir conectar as empresas, né, tipo, a gente tem um discurso muito forte e a gente está tentando fazer com que as empresas também mudem aqui no Brasil as que a gente tem contato, né? Esse ponto de vista. Sim, e tem um pouco de advocacy também com o governo, sim, né? Sim. Para ver como que a gente abre justamente essas regras. Acho que é isso, gente. Hoje foi bem rico de informações e, como eu falei, vai ter provavelmente uma sequência, porque eu quero falar mais sobre negócios inclusivos. Alexandra, muito obrigado. Eu que agradeço. Espero que Obrigada, gostou gente. da sua primeira experiência. Sim. Maiara, muito obrigado também. E a quem acompanhou a gente, muito obrigado. Vocês podem continuar mandando perguntas, comentários, dúvidas nos comentários do Facebook principalmente, mas podem também comunicar com a gente no Insta, que a Maiara está ali para responder. E a gente se vê semana que vem, mesmo horário, mesmo lugar.